Só para dar esse exemplo, olhamos a vitivinicultura no Brasil em 3 dimensões. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que alguns malucos resolveram fazer vinho subir na serra em São Joaquim, que está dando certo, e lá no eixo de São Francisco, em Pernambuco. Os 3 eixos estão dando certo. Qual foi a dimensão desta rede? Que consolida tudo aquilo que eu falei. Olhar, por um lado, a capacidade do conhecimento dos centros universitários, dos institutos de pesquisa. Olhar, por outro lado, a dimensão da rede estabelecida, portanto, um trabalho formatado em rede que dê dimensão nacional. Olhar, por outro lado, a participação necessária e efetiva dos produtores, não só do vinho, mas da uva e dos seus derivados. Olhar um último elemento construtivo do processo, que é a tecnologia através da Embrapa. Isso dá uma dimensão de robustez a essa movimentação. Isso facilita para os estados, porque eles entraram com contrapartida, isso eleva a capacidade de produção local, isso eleva a capacidade de competição nacional e, principalmente, isso eleva a capacidade de inserção do produto nacional a nível internacional pela certificação. Porque o elemento da cadeia vai desde a inovação, da gestão, ao processo certificado. Esta cadeia, para todas as 11 áreas aqui estabelecidas, foi construída. Seguinte, construímos a parte de certificação, seguinte, e construímos a parte de extensão tecnológica. Pode passar. Pode passar. Aqui, na verdade, são alguns exemplos, eu não vou me reter a ele, vou para o último elemento, a da biodiversidade, do etanol, dos biocombustíveis, da elevação da capacidade na Amazônia para descentralizar recursos, a rede clima, que é importante. A dimensão hoje do Brasil e a sua decisão foi dada a partir de uma rede estabelecida no Brasil que desse musculatura para que o Brasil pudesse tomar decisão com relação à mitigação dos gases de efeito estufa. Essa rede é fundamental porque ela tem cerca de 76 instituições de pesquisa participantes e quase 500 pesquisadores brasileiros e internacionais participando da Rede Clima. Portanto, é uma rede com uma musculatura muito grande e muito forte, que dá uma dimensão nacional da capacidade que temos, de apontar o que poderá acontecer, mas principalmente da capacidade que temos de elevar a capacidade de conhecimento no mercado brasileiro, na estrutura brasileira a nível local. Seguinte, última, mais 3 ou 4 transparências. Elevamos a difusão da ciência, pode passar. Melhoramos a internalização daquilo que chamamos da Olimpíada de Matemática, numa relação direta com o Ministério da Educação. Melhoramos a estrutura dos CVTs e paro nesta apenas mais 1 minuto. Interligamos os CVTs com o território da cidadania. Qual a dimensão de fazer isto? Ou seja, interligamos o processo de governança e gestão, mas principalmente a dimensão do objetivo do território da cidadania, que é levar capacidade, inclusão, acessibilidade ao conjunto das populações mais distantes, com o elemento da tecnologia. Vou dar um exemplo final. Em Sertânia, no interior de Pernambuco, que eu visitei vários CVTs. Esse foi um CVT que nos custou apenas 400 mil reais. Tivemos um trabalho junto com a igreja, com 11 municípios que circundam Sertânia. Esses 11 municípios foram trabalhados pela igreja local e nos trouxeram um projeto que era como tratar a cabra, e que elas, na verdade, não vivem confinadas, elas vivem abertas, porque no Nordeste não tem esse sistema de confinamento, mas como tratar o derivado da cabra, que é o leite, e colocá-lo no mercado nacional, ou seja, colocá-lo no mercado local, melhor dizendo. Isso foi tratado com 2.000 pequenos produtores locais. Hoje, nós estamos conseguindo gerar renda para essas 2.000 pessoas, e eles estão trabalhando efetivamente com a Embrapa e com as Ematers da vida locais, no sentido de melhor confinar a cabra, melhor tratar o leite, melhor acondicionar o seu processo. Estamos fazendo um outro elemento adicional, que é o da inclusão digital, pela acessibilidade. Ou seja, através do elemento de iluminar aqueles 11 municípios, eles terão acesso a um computador que nós também colocaremos com o Ministério da Educação, no sentido de produzir gestão, formação de recursos humanos e elevar a capacidade local. Eu aqui não estou pensando na fronteira do conhecimento, eu não estou pensando em nanotecnologia ou em biotecnologia, eu estou pensando na realidade local, com a tecnologia chegando como um fator social para elevar a capacidade de renda e emprego daquela população local. Seguinte, pode passar. Elevamos a capacidade de recursos por determinação do presidente Lula, concentramos fortemente a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia e, finalmente, o plano é um plano condicional, abrange várias concepções, mas ele tem uma realidade, que é a realidade da governança e da articulação. Ele tem uma realidade, que é a realidade da verticalidade no sentido de integrar um pacto federativo, olhando estados,
governo federal e os municípios com as suas leis estaduais ou municipais de inovação. Ele tem uma realidade, que é a dimensão regional. Como eu desenvolvo a dimensão da territorialidade, que eu, como economista, aprendi com Newton Santos, um velho geógrafo fantástico na Universidade de São Paulo, e que meu amigo Celso Furtado e Conceição Tavares um dia me disseram: vá conversar com o Newton Santos que você vai aprender um pouquinho sobre desenvolvimento regional. E lá fui e hoje tento empregar isso no plano nacional. A dimensão territorial é fundamental em qualquer plano brasileiro. Não se pode perceber um plano desta dimensão olhando apenas o Brasil com a sua produção do conhecimento na fronteira. Produzimos cerca de 3% da matriz internacional. É necessário que eu olhe a dimensão regional, eu olhe Sertânia. Porque se eu não olhar a Sertânia como políticas públicas, como gestor público, eu certamente não estarei dando dimensão à integração nacional. Seguinte, o plano tem uma formação de recursos humanos forte, tem uma dimensão de apoio aos institutos tecnológicos, pode passar. O plano pretende, na realidade, dar seguimento ao conjunto do marco regulatório e da sua articulação nacional para dar robustez para um plano nacional que se pretende, e aí eu chamo a todos, ministro Tarso Genro, governador Olívio Druta, que nos ajudem a construir um plano que o presidente da República nos determinou para os próximos 10 anos. Deixar, de fato, uma política de Estado para os próximos 10 anos que seja a primeira política de Estado efetivamente estabelecida para a área de ciência e tecnologia, como algo nunca visto antes, mas que, na verdade, dê a dimensão para o crescimento do Brasil nas etapas da produção do conhecimento e nas etapas de inovação. Seguinte, e, na verdade, isso vai se dar através, e aí eu gostaria da participação de todos, deputado Adão Vilaverde, que nos ajudasse a construir essa Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É uma conferência que pretende, por um lado, por determinação do presidente Lula, revisitar todos os instrumentos que acabei aqui colocando bem rapidamente, a nível do Plano Nacional. Revisitar a integração da política industrial com a política de ciência e tecnologia e a sua governança maior com todos os entes federativos. Revisitar a dimensão da infraestrutura, da inovação nas empresas, das áreas estratégicas e do desenvolvimento social, e produzir um plano que seja robusto e eficaz para o desenvolvimento do Brasil. Essa é a minha apresentação, quero agradecer e estou à disposição depois para os debates. Muito obrigado. Queremos, então, agradecer ao nosso querido amigo Luiz Antônio Rodrigues Elias, economista e secretário executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia do nosso governo Lula. Iniciamos agora a exposição dos nossos comentaristas. Eu quero passar de imediato, conhecido de todos nós, o engenheiro Ideraldo Caron, que tem a responsabilidade hoje no DENIT das grandes obras que estão mudando a face do nosso estado do Brasil. Ideraldo. Bom dia, quero agradecer o convite e dizer que eu fiz fazer uma apresentação muito breve e concentrada na área de infraestrutura logística de transportes. Eu não vou abordar a área de energia nem telecomunicações, porque particularmente eu não me sinto muito à vontade a tratar desses temas. Mas, como é uma contribuição para o Estado e para um programa a ser desenvolvido aqui no Estado, e especialmente tendo presente que o Estado tem a sua economia fortemente amparada na exportação, seja da produção primária, seja da produção do polo metal mecânico de Caxias, não? Eu acho que a infraestrutura da área de transportes ela é fundamental de ser abordada no nosso programa. Nós temos muitas coisas para resolver dentro do Estado e, portanto, é essencial para um programa de desenvolvimento aqui no Estado. Então, nós vamos abordar brevemente no que diz respeito à parte de rodovias, de ferrovias, portos, hidrovias e aeroportos. Pode passar.